O Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel. Primeira parte. Prefácio. Esta história se desenvolveu enquanto era contada, tornando-se um relato da Grande Guerra do Anel. Inclui também passagens de uma história ainda mais antiga que a precedeu. O conto foi iniciado logo após a escrita de O Hobbit e antes de sua publicação em 1937. No entanto, ele não seguiu uma sequência linear, pois eu desejava primeiro concluir e organizar a mitologia e as lendas dos dias antigos, que já vinham sendo desenvolvidas há alguns anos. Esse trabalho foi feito para minha própria satisfação, com a esperança de que outras pessoas também se interessassem, principalmente porque sua origem foi linguística. Ele surgiu para fornecer um pano de fundo histórico às línguas élficas. Quando recebi opiniões desencorajadoras, deixei o projeto de lado. Contudo, o interesse dos leitores por mais informações sobre os hobbits me motivou a prosseguir. A história evoluiu naturalmente em direção ao mundo antigo, tornando-se um relato de seu fim antes que o início e o meio fossem totalmente contados. Durante a escrita de O Hobbit, já havia referências ao material mais antigo: Elrond, Gondolin, os Altos Elfos, os Orcs, Durin, Moria, Gandalf, o Necromante e o Anel. Descobrir a importância dessas passagens e sua relação com as histórias antigas revelou a Terceira Era e o clímax na Guerra do Anel. Os leitores, se pediram mais detalhes sobre os hobbits, acabaram recebendo-os, mas tiveram que esperar. A composição de O Senhor dos Anéis ocorreu entre 1936 e 1949, em intervalos, enquanto eu conciliava minhas responsabilidades acadêmicas e pessoais. A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, também contribuiu para a demora. No final daquele ano, o livro primeiro ainda não estava concluído. Apesar das dificuldades, continuei a escrever, principalmente à noite. Uma longa pausa ocorreu ao chegar ao túmulo de Balin em Moria. Retomei o trabalho quase um ano depois, alcançando Lothlórien e o Grande Rio no final de 1941. Em 1942, escrevi os primeiros rascunhos do livro terceiro e partes do livro quinto, mas parei novamente. Durante 1944, apesar das responsabilidades da guerra, concentrei-me na jornada de Frodo a Mordor. Esses capítulos, que se tornaram o livro quarto, foram enviados em série ao meu filho Christopher, então na África do Sul com a Royal Air Force. O conto só foi concluído 5 anos depois. Durante esse período, mudei de casa, cargo e universidade. Após finalizado, o texto precisou ser revisado, reescrito e datilografado diversas vezes, trabalho que fiz sozinho por questões financeiras. Desde sua publicação, O Senhor dos Anéis foi lido por muitos e desejo esclarecer alguns pontos sobre os motivos e significados atribuídos à história. O principal motivo foi o desejo de criar uma história longa, envolvente, capaz de entreter e emocionar os leitores. Usei como parâmetro meus próprios sentimentos sobre o que considero interessante e comovente, embora reconheça que esse critério pode ter suas falhas. Alguns consideraram o livro enfadonho ou desinteressante, o que é natural. Tenho opiniões semelhantes sobre certas obras ou estilos preferidos por essas pessoas. Concluo que escrevi essa história para quem deseja se perder em um mundo imaginário, repleto de aventuras e mistérios, e espero que esses leitores encontrem nela algo de valor. Mesmo do ponto de vista de muitos que gostaram de minha história, há muita coisa que deixa a desejar. Talvez não seja possível numa história longa agradar a todos em todos os pontos, nem desagradar a todos nos mesmos pontos, pois, pelas cartas que recebi, percebo que as passagens ou capítulos que para alguns são uma lástima são especialmente aprovados por outros. O leitor mais crítico de todos, eu mesmo, agora encontra muitos defeitos, menores e maiores, mas, felizmente, não tendo a obrigação de criticar o livro ou escrevê-lo novamente, passará sobre eles em silêncio, com exceção de um defeito que foi notado por alguns. O livro é curto demais. Quanto a qualquer significado oculto ou mensagem na intenção do autor, estes não existem. O livro não é nem alegórico e nem se refere a fatos contemporâneos. Conforme a história se desenvolvia, foi criando raízes, no passado, e lançou ramos inesperados, mas seu tema principal foi definido no início pela inevitável escolha do anel como elo entre este livro e o Hobbit. O capítulo crucial, A Sombra do Passado, é uma das partes mais antigas do conto.
Foi escrito muito antes que o prenúncio de 1939 se tornasse uma ameaça de desastre inevitável, e desse ponto a história teria sido desenvolvida essencialmente na mesma linha, mesmo que o desastre tivesse sido evitado. Suas fontes são coisas que já estavam presentes na mente muito antes, ou em alguns casos já escritas, e pouco ou nada foi modificado pela guerra que começou em 1939 ou suas sequelas. A verdadeira guerra não se assemelha à guerra lendária em seu processo ou em sua conclusão. Se ela houvesse inspirado ou conduzido o desenvolvimento da lenda, então certamente o anel teria sido apreendido e usado contra Sauron. Este não teria sido aniquilado, mas escravizado, e Barad-dûr não teria sido destruída, mas ocupada. Saruman, não conseguindo se apoderar do anel, teria, em meio à confusão e às traições da época, encontrado em Mordor as conexões perdidas em suas próprias pesquisas sobre a tradição do anel, e logo teria feito um grande anel para si próprio, com o qual poderia desafiar o pretenso soberano da Terra-média. Nesse conflito, ambos os lados teriam considerado os hobbits com ódio e desprezo. Estes não teriam sobrevivido por muito tempo, nem mesmo como escravos. Outros arranjos poderiam ser criados de acordo com os gostos ou as visões daqueles que gostam de alegorias ou referências tópicas. Mas eu cordialmente desgosto de alegorias em todas as suas manifestações, e sempre foi assim desde que me tornei adulto e perspicaz o suficiente para detectar sua presença. Gosto muito mais de histórias, verdadeiras ou inventadas, com sua aplicabilidade variada ao pensamento e à experiência dos leitores. Acho que muitos confundem aplicabilidade com alegoria, mas a primeira reside na liberdade do leitor e a segunda na dominação proposital do autor. É claro que um autor não consegue evitar ser afetado por sua própria experiência, mas os modos pelos quais os germes da história usam o solo da experiência são extremamente complexos e as tentativas de definição do processo são, na melhor das hipóteses, suposições feitas a partir de evidências inadequadas e ambíguas. Também não é verdadeiro, embora seja naturalmente atraente, quando as vidas de um autor e de um crítico se justapõem, supor que os movimentos do pensamento e os eventos das épocas comuns a ambos tenham sido necessariamente as influências mais poderosas. Na verdade, é preciso estar pessoalmente sob a sombra da guerra para sentir totalmente sua opressão. Mas, conforme os anos passam, parece que fica cada vez mais esquecido o fato de que ser apanhado na juventude por 1914 não foi uma experiência menos terrível do que ficar envolvido com 1939 e os anos seguintes. Em 1918, todos os meus amigos íntimos, com exceção de um, estavam mortos. Ou, para falar de um assunto menos triste, algumas pessoas supuseram que o expurgo do condado reflete a situação da Inglaterra na época em que eu terminava minha história. Isso não é verdade. Esse capítulo é uma parte essencial do enredo, previsto desde o início, embora neste episódio tenha sido modificado pelo modo como o caráter de Saruman se configura na história. Sim, é preciso que eu diga, qualquer significado alegórico ou referência política de qualquer tipo. Ele tem de fato alguma base na experiência, embora pequena, a situação econômica era totalmente diferente e muito anterior. O lugar em que vivi na infância estava sendo lamentavelmente destruído antes que eu completasse 10 anos, numa época em que automóveis eram objetos raros. Eu nunca tinha visto um, e os homens ainda estavam construindo ferrovias suburbanas. Recentemente vi num jornal a fotografia da ruína do outrora próspero moinho de milho ao lado de seu lago que muito tempo atrás me parecia tão importante. Jamais gostei da aparência do moleiro jovem, mas seu pai, o moleiro velho, tinha uma barba preta e seu nome não era Ruivão. Prólogo. A respeito de hobbits. Em grande parte, este livro trata de hobbits e através de suas páginas o leitor pode descobrir muito da personalidade dele e um pouco de sua história. Informações adicionais podem ser obtidas na seleção feita a partir do Livro Vermelho do Marco Ocidental, já publicada sob o título de O Hobbit. Essa história originou-se dos primeiros capítulos do Livro Vermelho, escritos pelo próprio Bilbo, o primeiro hobbit a se tornar famoso no mundo todo, e chamados por ele de Lá e de Volta Outra Vez, porque relatavam a sua viagem para o leste e sua volta, uma aventura que mais tarde envolveria todos os hobbits nos grandes acontecimentos daquela era relatados aqui. Entretanto, muitos podem desejar desde o início saber mais sobre esse povo notável, uma vez que alguns podem não possuir o primeiro livro. Para esses leitores, aqui vão algumas notas sobre os pontos mais importantes dos hobbits e um rápido resumo da primeira aventura.
Os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, mais numeroso outrora do que é hoje em dia. Amam a paz, a tranquilidade e uma boa terra lavrada. Uma região campestre bem organizada e bem cultivada era seu refúgio favorito. Hoje, como no passado, não conseguem entender ou gostar de máquinas mais complicadas que um fole de forja, um moinho de água ou um tiro manual, embora sejam habilidosos com ferramentas. Mesmo nos tempos antigos, eles geralmente se sentiam intimidados pelas pessoas grandes, que é como nos chamam, e atualmente nos evitam com pavor e estão se tornando difíceis de encontrar. Têm ouvidos agudos e olhos perspicazes, e, embora tenham tendência a acumular gordura na barriga e a não se apressar desnecessariamente, são ligeiros e ágeis em seus movimentos. Possuem, desde o início, a arte de desaparecer rápida e silenciosamente, quando pessoas grandes que não desejam encontrar aparecem pelos caminhos aos trambolhões, e desenvolveram essa arte a tal ponto que para os homens ela pode parecer magia. Mas os hobbits, na verdade, nunca estudaram qualquer tipo de magia, e sua habilidade para desaparecer se deve somente a um talento profissional que a hereditariedade, a prática e uma relação íntima com a terra tornaram inimitáveis por raças maiores e mais desengonçadas. São um povo pequeno, menores que os anões, menos robustos e troncudos. Quer dizer, mesmo que na realidade não sejam muito mais altos, a sua altura é variável, indo de 60 centímetros a 1,20 m em nossa medida. Raramente chegam a 1,5 m, mas eles diminuíram pelo que dizem, e em tempos antigos eram maiores. De acordo com o livro vermelho, Bandobras Tuk, o ratouro, filho de Zengrin II, tinha 1,33 m de altura e conseguia montar um cavalo. Ele só foi superado em todos os recordes hobbitianos por dois personagens famosos de antigamente, mas essa interessante questão é tratada neste livro. Quanto aos hobbits do condado, enfocados nesses contos, nos tempos de paz e prosperidade eram um povo alegre. Vestiam-se com cores vivas, gostando notadamente de verde e amarelo, mas raramente usavam sapatos, uma vez que seus pés tinham solas grossas como couro e eram cobertos por pelos grossos encaracolados, muito parecidos com os que tinham na cabeça, que eram geralmente castanhos. Dessa forma, o único ofício pouco praticado entre eles era a manufatura de sapatos, mas tinham dedos longos habilidosos, podiam fazer muitas outras coisas úteis e graciosas. Em geral, seus rostos eram mais simpáticos que bonitos, largos, com olhos brilhantes, bochechas vermelhas e bocas prontas para rir, para comer e beber. Assim eles riam, comiam e bebiam, frequentemente e com entusiasmo, gostando de brincadeiras a qualquer hora, e também de 5 refeições por dia, quando podiam tê-las. Eram hospitaleiros e adoravam festas, presentes que ofereciam sem reserva, se aceitavam com gosto. É fato que, apesar de um estranhamento posterior, os hobbits são nossos parentes, muito mais próximos que os elfos, ou mesmo que os anões. Antigamente, falavam a língua dos homens, à sua própria maneira, e em grande parte gostavam e desgostavam das mesmas coisas que os homens. Mas qual é exatamente nosso parentesco, não se pode mais descobrir. A origem dos hobbits se situa nos dias antigos, agora perdidos e esquecidos. Apenas os elfos preservam registros dessa época extinta, e suas tradições tratam quase que inteiramente de sua própria história, na qual os homens aparecem raramente e os hobbits não são mencionados. Mas não há dúvida de que os hobbits, de fato, viveram sossegadamente na Terra-média por muitos anos antes que qualquer outro povo tomasse conhecimento deles. E estando o mundo, afinal de contas, cheio de inumeráveis criaturas estranhas, esse pequeno povo parecia ter muito pouca importância. Mas na época de Bilbo e de Frodo, seu herdeiro, eles repentinamente se tornaram, sem que o desejassem, tanto importantes quanto renomados, e atrapalharam as deliberações dos sábios e dos grandes. Aqueles dias, a terceira era da Terra-média, já se passaram há muito tempo, e o formato de todas as terras foi mudado, mas as regiões habitadas pelos hobbits dessa época são sem dúvida as mesmas onde eles ainda permanecem. O noroeste do Velho Mundo, a leste do mar. De sua terra natal, os hobbits da época de Bilbo não preservavam nenhum conhecimento. O amor por aprender coisas novas, que não fossem registros genealógicos, estava longe de ser comum entre eles, mas ainda estavam alguns nas famílias mais antigas que estudavam seus próprios livros, e até reuniam relatos de tempos antigos e terras distantes feitos por elfos, anões e homens. Seus próprios registros começaram apenas depois da fundação do condado, e suas lendas mais antigas raramente são anteriores aos seus dias errantes.
Entretanto, está claro, a partir dessas lendas e das evidências de suas palavras e hábitos peculiares, que os hobbits, como muitos outros povos, se dirigiram para o oeste no passado. Suas histórias mais antigas parecem ser de um tempo em que eles moravam nos vales superiores de Anduin, entre a orla da grande floresta verde e as montanhas sombrias. Já não se conhece com certeza a razão pela qual empreenderam a tarefa árdua e perigosa de atravessar as montanhas se chegar até Eriador. Seus próprios depoimentos falam da multiplicação dos homens na terra e de uma sombra que desceu sobre a floresta, de modo que esta ficou escura e seu nome passou a ser Floresta das Trevas. Antes de atravessar as montanhas, os hobbits já se haviam dividido em 3 raças relativamente diferentes: pés peludos, grados e cascalvas. Os pés peludos tinham a pele mais escura, eram menores e mais baixos, não tinham barbas ou botas. Suas mãos e pés eram destros e ágeis, e eles preferiam as regiões serranas e as encostas de montanhas. Os grados tinham uma constituição mais encorpada e pesada. Suas mãos e pés eram maiores, e preferiam planícies e regiões banhadas por rios. Os cascalvas tinham a pele e o cabelo mais claros, eram mais altos e esguios que os outros e eram amantes de árvores e florestas. Os pés peludos tinham muito a ver com os anões em épocas antigas, e viveram por muito tempo nos pés das montanhas. Migraram cedo em direção ao oeste e vagaram até Eriador, chegando ao topo do vento, enquanto os outros ainda estavam nas terras ermas. Eram a variedade mais comum e representativa de hobbits e, sem dúvida, a mais numerosa. Eram os mais inclinados a se acomodar em um único lugar e preservaram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os grados permaneceram por mais tempo ao longo das margens do grande rio Anduin e eram menos reservados em relação aos homens. Migraram para o oeste depois dos pés peludos, seguiram o curso do Ruidoságua em direção ao sul, e ali muitos deles moraram por um longo tempo entre Tarbad e os limites da Terra Parda, antes de rumar para o norte novamente. Os cascalvas, os menos numerosos, eram um ramo do norte. Tinham um contato mais amigável com os elfos do que os outros hobbits, e tinham mais habilidade com línguas e música do que com trabalhos manuais. E desde antigamente preferiam caçar a lavrar a terra. Eles cruzaram as montanhas ao norte de Valfenda e desceram o rio Fontegris. Em Eriador, rapidamente se mesclaram com os outros tipos que os haviam precedido, mas, sendo relativamente maiores e mais aventureiros, eram frequentemente tidos como líderes ou chefes entre os clãs de pés peludos ou de grados. Mesmo no tempo de Bilbo, ainda se podiam notar os fortes traços de cascalvas entre as famílias maiores, como os Tucs e os mestres da terra dos Buques. Na região oeste de Eriador, entre as montanhas sombrias e as montanhas de Lum, os hobbits encontraram tanto. A respeito da erva de fumo. Existe uma outra coisa a respeito dos hobbits que deve ser mencionada, um hábito surpreendente. Eles inspiravam ou inalavam, através de um tubo de barro ou madeira, a fumaça derivada da queima de folhas de uma erva que chamavam de erva de fumo ou folha, provavelmente uma variedade nicotiana. Um mistério enorme envolve a origem desse hábito peculiar, arte, como os hobbits preferiam chamá-lo. Tudo o que se pôde descobrir sobre isso na antiguidade foi recolhido por Meriadoc Brandebuck, depois mestre da terra dos Buques. E, uma vez que ele e o tabaco da Quarta Sul têm um papel na história que se segue, suas observações na introdução de seu registro das ervas do condado merecem transcrição. Esta, diz ele, é uma arte que se pode certamente descrever como uma invenção nossa. Quando os hobbits começaram a fumar não se sabe. Nenhuma lenda ou história familiar questiona o assunto. Por muito tempo as pessoas do condado fumaram várias ervas, algumas mais fortes, outras mais suaves. Mas todos os registros concordam com o fato de que Tobal Corneteiro, do Vale Comprido, na Quarta Sul, cultivou pela primeira vez a verdadeira erva de fumo em seus jardins na época de Zengrin II, por volta do ano 1070 do registro do condado. As melhores ervas de cultivo doméstico ainda vêm desse distrito, especialmente as variedades hoje conhecidas como Folha do Vale Comprido, Velho Toby e Estrela do Sul. Como o Velho Toby encontrou a planta não está registrado, pois até o dia de sua morte não o disse a ninguém. Sabia muito sobre ervas, mas não era um viajante. Comenta-se que em sua juventude ele sempre ia abrir, embora certamente nunca tenha ido além desse ponto. Dessa forma, é muito possível que tenha conhecido essa planta em Bree, onde atualmente, de qualquer modo, ela cresce muito bem nas encostas da colina voltadas para o sul.
Os hobbits de Bree dizem ter sido os primeiros a realmente fumar a erva de fumo. Eles dizem, é claro, que fizeram tudo antes das pessoas do condado, a quem se referem como colonos. Mas neste caso acredito que o que dizem é correto. E certamente foi de Bree que a arte de fumar a erva genuína se espalhou nos séculos recentes entre anões e outros povos semelhantes, guardiões, magos ou andarilhos, que ainda passavam indo e vindo por aquela encruzilhada antiga. O reduto e o centro da arte podem desse modo ser encontrados na velha hospedaria de Bree, o pônei saltitante, conservada pela família de Carrapicho desde tempos imemoriais. Mesmo assim, as observações que fiz em minhas viagens para o sul me convenceram de que a erva não é nativa da nossa parte do mundo, mas veio do norte do Andu inferior, e até ali foi trazida, suspeito eu, originalmente do outro lado do mar por homem de Ponente. Ela cresce de forma abundante em Gondor, e ali é mais rica e maior que no norte, onde nunca é encontrada na forma selvagem, floresce apenas em lugares cobertos e aquecidos como o Vale Comprido. Os homens de Gondor a chamam de doce galenas, e a estimam somente pela fragrância de suas flores. Dessa terra ela deve ter sido levada através do Caminho Verde, durante os longos séculos entre a vinda de Elendil e os dias atuais. Mas mesmo os Dúnedain de Gondor nos dão este crédito. Os hobbits pela primeira vez colocaram a erva em cachimbos. Nem mesmo os magos pensaram nisso antes que nós. Apesar de um mago que eu conheço ter aderido à arte há muito tempo, tornando-se habilidoso nela como em qualquer outra coisa em que se mete. Sobre a organização do condado. O condado se dividia em 4 partes, as quartas já citadas, norte, sul, leste e oeste. E estas, por sua vez, novamente se dividiam em vários povoados, que ainda levam os nomes de algumas das famílias mais importantes, embora no tempo desta história esses nomes não fossem mais encontrados apenas em seus próprios povoados. Quase todos os Tucs ainda viviam na terra dos Tucs, mas não se pode dizer o mesmo de muitas outras famílias, como Bolseiros e os Bofins. Para além das quartas ficavam os marcos leste e oeste, a terra dos Buques, P-102, e o marco ocidental adicionado ao condado em RC 1462. Nessa época, o condado mal tinha um governo. Na maioria das vezes, as famílias cuidavam de seus próprios negócios. Cultivar comida e comê-la ocupava a maior parte de seu tempo. Em outros assuntos, eles eram, em geral, generosos e não gananciosos, mas satisfeitos e moderados, de modo que terras, fazendas, oficinas e pequenos comércios tendiam a permanecer inalterados por gerações. Permanecia, é claro, a antiga tradição, acerca do Alto Rei de Fornost, ou Cidadela do Norte, como chamavam o lugar ao norte do condado. Mas não tinha havido um rei por mais de 1000 anos, e mesmo as ruínas do rei da Cidadela do Norte estavam cobertas pelo mato. Mas os hobbits ainda comentavam sobre povos selvagens e coisas perversas, como trolls, que não tinham ouvido falar do rei. Pois eles atribuíam ao rei de outrora todas as suas regras essenciais, e geralmente mantinham as leis do livre-arbítrio, pois estas eram as regras, como diziam, tão antigas quanto justas. É verdade que a família Tuc tinha se destacado havia muito tempo, pois o ofício de Tain tinha passado a eles, dos Velhobuques, alguns séculos antes, e o chefe Tuc levava o título desde essa época. O Tain era o mestre do tribunal do condado e capitão das tropas do condado e dos hobbits em armas, mas como tribunais e exércitos só eram organizados em tempo de emergência, que não ocorriam mais, o título de Tain não era agora mais que uma honraria. A família Tuc ainda era, na verdade, tratada com respeito especial, pois permanecia numerosa e extremamente rica, e tinha habilidade de produzir em cada geração grandes personalidades de hábitos peculiares e até de temperamento aventureiro. Esta última qualidade, entretanto, era atualmente mais tolerada, nos ricos, do que propriamente aprovada. Permaneceu o costume, entretanto, de se referir ao chefe da família como Tuc e de se adicionar ao seu nome, se necessário, um número, como Isengrin II, por exemplo. O único cargo oficial no condado nessa época era o de prefeito Gran Cava e do condado, que era eleito a cada 7 anos na Feira Livre nas Colinas Brancas no Lite, isto é, no solstício de verão. Como prefeito, quase seu único dever era presidir banquetes oferecidos nos feriados do condado, que ocorriam a intervalos frequentes. Mas os cargos de agente postal e de primeiro condestável foram acrescentados ao de prefeito, de modo que este gerenciava tanto o serviço de mensagens como a patrulha.
Estes eram os únicos funcionários do condado, e os mensageiros eram os mais numerosos e os mais ocupados dos dois. Os hobbits não eram, de modo algum, todos letrados, mas os que eram escreviam constantemente para todos os seus amigos e para alguns seus parentes, que viviam em lugares mais distantes do que uma caminhada vespertina podia alcançar. Condestáveis foi o nome que os hobbits deram à sua polícia, ou ao seu equivalente mais próximo. Eles não tinham, obviamente, uniformes, essas coisas eram desconhecidas por eles. Só uma pena em seus chapéus, e na prática estavam mais para pastores que para policiais, mais envolvidos com animais perdidos que com pessoas. Havia apenas 12 deles em todo o condado, 3 em cada quarta, para trabalho interno. Uma corporação bem maior, que variava em tamanho conforme a necessidade, estava encarregada de bater as fronteiras e cuidar que os forasteiros de qualquer tipo, grandes ou pequenos, não se transformassem num incômodo. Na época em que esta história começa, os fronteiros, como eram chamados, tinham aumentado bastante. Havia muitos relatos e reclamações de pessoas e criaturas estranhas rondando as fronteiras ou a região delas. O primeiro sinal de que nem tudo estava como deveria estar, e sempre havia estado, a não ser nas histórias e lendas de antigamente. Poucos perceberam o sinal, e até mesmo Bilbo não tinha qualquer noção do que isso representava. 60 anos haviam se passado desde que partirá em sua memorável viagem, e estava velho mesmo em se tratando de hobbits, que geralmente chegavam aos 100 anos, mas ele evidentemente ainda conservava a riqueza considerável que havia trazido. A quantidade nunca fora revelada a ninguém, nem mesmo a Frodo, seu sobrinho favorito, e ainda guardava em